The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bom dia a todos. Meu nome é Fábio, né? Trabalho na Viave e a ideia do dia de hoje é falarmos um pouco das testes aí de novas redes, principalmente as redes 100G, 100 GB, né? Tanto a parte de instalação e ativação de circuito, né? Nós também faremos aí algumas demonstrações em algum equipamento, né? Mostraremos um pouco de como fazer alguns testes, né? E então a ideia é ficar se bem interativa. A ideia é também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? Fiquem à vontade. Nós no final responderemos todas as perguntas, as questões. E iniciando então, basicamente o webinar, né? Nós vamos falar um pouquinho do que é a Viave Solutions, né? A Viave Solutions basicamente é uma empresa com um nome novo, mas com um know-how já de anos, né? Que é a JDSU. Basicamente a JDSU ela possui internamente duas empresas, uma de laser especificamente e uma outra de equipamentos de teste e medição, né? Que muitos de vocês conhecem pelos nossos equipamentos. E em julho, né, do ano passado, ela se dividiu em duas empresas, né? Basicamente uma empresa que é a de laser, que vende para fabricantes ou toda a parte ótica, se chamou Lumentum, e a outra parte, né, que é a de instrumental de teste, se chama agora Viave Solutions, né? Então hoje, né, apesar de vocês podem até durante o webinar verem eu ainda comentar ainda sobre o JDSU, que estamos num processo aí de consolidação da marca, de mostrar novamente a nova marca, né? E ela basicamente nasceu somente para a parte de equipamentos de teste, chamado Viave Solutions, né? Então, só para vocês terem uma ideia do nome Viave, né? Ela vem derivada do nome da palavra via, de caminho, e divisão, né, no caso. Então, a ideia nossa é sempre dar uma visibilidade nas redes através dos nossos equipamentos de teste, né? Então, essa é uma breve introdução da Viave, né? Então, a agenda de hoje nós vamos falar um pouco, né? Nós vamos dar um overview da arquitetura de 100 GB, né? Principalmente do lado cliente. Então, a gente diferenciar o que é o lado cliente, o que é o lado linha, né? Então, e quais são os diferentes tipos de teste que nós podemos ter em cada uma delas. Então, a ideia desse webinar é exatamente diferenciar esses dois lados que a gente chama. Uns chamam de lado cinza e lado colorido, outros chamam de lado do lambda DWDM, o outro lado do que vai conectar os equipamentos. Então, cada um tem uma nomenclatura, mas a ideia é diferenciar esses dois lados, né, do 100 GB e, consequentemente, também é diferenciar os tipos de teste que vocês possam ter. Então, essa é a principal ideia. Nós vamos incluir aqui dentro também da agenda uma parte de OTN, bem rápida, né, onde nós também temos aí a possibilidade de testar o OTN, né? Então, essa seria a agenda da webinar, né? Então, falando um pouquinho do overview da arquitetura, como nós comentamos anteriormente, nós temos, né, o que nós chamamos de lado cliente e o lado linha, né? O principal ponto do lado linha é o que vai conectar aos equipamentos de longa, né, o long haul, ou seja, de longo alcance. Então, muitas vezes, quando nós
se falamos 100 GB, muitas vezes estamos pensando nesse lado linha, que é o lado do DWDM, né? No entanto, a gente também tem agora, né, o lado que a gente chama de lado cliente, né, onde esse lado cliente, muitas vezes, são conectados nos data centers, né, são equipamentos de data center, de enterprise, como roteadores, switches, que hoje se dispõe, né, de interfaces 100 GB, que são necessárias conectar num DWDM. Então, quando falamos de lado cliente, estamos falando exatamente do roteadores e switches, né? Então, ou outros elementos que vão estar conectados. E nós vamos ver que as interfaces que conectam esses elementos são diferentes das interfaces que conectam o lado linha. Igualmente o tipo de prova, ou de teste, né? Então, o tipo de teste do lado, que nós chamamos lado cliente, eles são diferentes do lado linha, né? Então, essa é a ideia, né, no caso de fazer e de mostrar para vocês. Então, comentando um pouquinho da conectividade do lado cliente, né, nós temos basicamente dois tipos dentro do cliente que nós podemos conectar, né? Um seria o quê? A parte dos equipamentos que a gente chama de transponder, onde nós basicamente conectamos um roteador ao DWDM e geralmente a interface que nós trabalhamos é a CFP ou CFP2. Então são alguns modelos de interfaces que nós utilizamos. Já desse lado, né, nós já trabalhamos com um transponder, um módulo de 100 GB puro, né, que vai transmitir esse lambda. Do outro lado que a gente tem o muxponder, onde aí nós temos um concentrador de 100 GB, ou seja, nós concentraríamos 10 portas de 10 e transformaríamos isso num 100 GB, ou seja, num lambda de 100 GB. Então, basicamente, esses são os dois tipos de teste que você pode ter. Então, o conceito, por exemplo, eu tenho um 100 GB. Muitas vezes tem o 100 GB de lado linha, mas o lado cliente, ele está todo conectado em 10 GB. Então, é um concentrador de 10 GB, onde se transforma isso num lambda de 100. Né? E qual que é o futuro, né? Que o pessoal fala, vai ter agora o 200, o 400 GB. A ideia principal nesse início é o quê? Você concentrar, né, como um muxponder de 10 portas de 10 GB, é concentrar múltiplas portas de 100. E aí com isso você transmite, né, lambdas de 200, né, e assim sucessivamente. Então essa é a ideia principal, né, e a diferença entre esses lados clientes, lado linha e onde podemos conectar. Então, a principal ideia aqui é mostrar essas diferenças de teste, né, onde aí a gente tem um resumo de testes que nós podemos oferecer e que podemos sugerir no caso, né? Então, assim, indo para o lado linha por enquanto, quais seriam os tipos de teste que nós temos? Nós temos geralmente sempre instalação e teste de ativação de sistemas. Então, o que você tem aqui no caso das instalações? É inspeção de conectores, então você verificar se o conector está sujo, né, efetuar uma limpeza no conector de forma a que ele não gere uma atenuação ou uma reflexão que possa danificar o módulo de linha, né? Além disso, nós temos também, dentro dos testes de linha, a parte de OTDRs, né, de verificação de distância, verificação de perda de inserção, de retorno de potência, então, através de medidores ópticos, de power meters, a possibilidade de se testar, né, de se medir esses
essas informações, e além disso, a dispersão cromática e polarização modal, que seria você medir a fibra de modo a verificar se ela vai suportar determinadas taxas de transmissão. Um ponto importante também é dentro da ativação, uma vez com o sistema ativado, é você verificar os espectros de potência, né? Ou seja, com um OSA, com um analisador de espectro óptico. Então, você com um analisador de espectro óptico, você vai verificar exatamente a potência do sinal, a interferência desse sinal, qual é a relação sinal-ruído desse que está sendo transmitido, né? Ou seja, todo e referente à linha, ou seja, todas as informações referente à linha. Então, esse seria as sugestões que nós damos, né, para se testar o lado linha. Já no lado cliente, né, nós também temos o teste de instalação e o teste de ativação da rede em si. Dentro desses dois testes, né, nós temos na instalação o que nós chamamos de inspeção dos conectores, né? Então, verificar se os conectores estão ok, se tem sujeira, mesmo conceito do lado linha. O OTDR para verificar a distância, verificar perda, eventos de perda na fibra, verificar se, por exemplo, o conector que eu vou colocar do lado cliente, ele vai suportar uma determinada distância em termos de potência, né? E na parte de ativação de rede, é o mesmo conceito que nós temos no 1 GB, no 10 GB, no 1 MB, no 100 MB, no 10 MB, que é o teste de ativação verificando os principais indicadores, né, os famosos KPIs, que são throughput, latência, jitter, perdas de testes em rajada para verificações de buffer, e além disso, né, em alguns casos, que é o que a gente vai mencionar, né, a parte de OTN. Então, existe também dentro do 100 GB, né, não somente o Ethernet, mas também o OTN. Então, aí, nesse caso, verificar o payload do OTN, verificar se está gerando alarmes, se ele está corrigindo corretamente o eventual erro de bit. Então, tudo isso nós chamamos de testes de ativação de rede, né? Então, esses são um resumão, né, do que temos lado linha, do que temos lado cliente em termos de teste. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de metodologias, de caderno de teste, tanto para esses dois lados, né? Nós, Viave, temos cadernos de teste, então vocês podem nos solicitar ou até mesmo alguns tutoriais onde explica detalhadamente alguma parte da tecnologia ou alguma metodologia de teste. Então fiquem à vontade em entrar em contato conosco e solicitar essas informações. Outro ponto importante com relação ao... Então, dentro do... O grande ponto do lado cliente, em termos de 100 GB, é o que nós chamamos de interface, né? O porquê disso? Porque muitas vezes nós temos no lado, principalmente lado cliente, nós temos vários tipos de interface. Então esse é um ponto que muitas vezes nós temos que tomar muito cuidado, porque além de você se atentar no lado cliente, se existe lado cliente em 100 GB, qual é a interface que vai se conectar a esse 100 GB. Então, um ponto importante aqui é que nós temos N tipos de interfaces, né? As principais, elas estão numeradas aí, né? No caso, nós temos a principal que 95%
dos equipamentos são utilizados, são as 100 GB base LR4. Né? O que seria isso? Seria o módulo CFP que vai ser conectado no roteador, por exemplo. Então, seria a nossa GBIC, né, no caso de 100 GB, que vai ser conectado no roteador e, consequentemente, no lado DWDM cliente para se conectar ao roteador. Então, essa CFP, que nós chamamos, ela tem um modelo que a gente chama de 100 GB base LR4, né? Temos uma ER4, temos também uma que está já em desuso, mas ainda existe, que é a LR10, e duas que são chamadas, uma SR10, que também é bastante utilizada, e CR10. Né? Então, o que você tem dentro dessas CFPs? Basicamente, a CFP, né, onde ela vai transmitir. Então, como vocês podem ver a LR4, que é a mais utilizada, ela utiliza um conector LC, ou seja, uma fibra apenas. Então, o que ela faz? Ela transmite, basicamente, em uma fibra, 4 lambdas. Então, em resumo, vou fazer um pequeno desenho aqui. Basicamente, eu tenho uma CFP aqui, conectada, esse aqui conectado no roteador, com uma outra CFP aqui, conectada ao equipamento DWDM. E, nesse caso, o que eu tenho? Eu vou ter uma só fibra, né, um par de fibra, TX e RX, e nesse par de fibra eu vou transmitir 4 lambdas. Então, o que significa? Que essa CFP, esse módulo CFP, ele basicamente ele gera 4 lambdas de 25 gigabits por segundo. Então, ele tem internamente um mini DWDM, né, por incrível que pareça, essa CFP. Já a LR10, que é a de baixo, ela não faz essa multiplexação. Então, você conecta esse equipamento roteador com o DWDM com 10 fibras. Então, aí trabalha-se com, ao invés de ser um conector LC, ele vai ser um conector MPO. Então, esse conector MPO, basicamente, ele tem 24 fibras internamente, onde se utiliza apenas 10 fibras de TX, 10 fibras de RX, ou seja, 20 fibras, e aí você transfere todos os dados por essas 10 fibras. Qual que é a vantagem nesse caso? Né? Assim, é que você tem um custo menor no módulo CFP, porque você não vai ter internamente um DWDM nesse módulo. Né? Então, é uma outra aplicação que você pode ter, né, que é o SR10. Você tem uma desvantagem que é a distância, ou seja, você chega no máximo a 100 metros. Então, esses 100 metros você geralmente vai estar num data center, né? Então você tem uma distância pequena, onde você pode utilizar esse módulo SR10 para conectar um roteador com um DWDM. Né? Então, esse módulo. Outro ponto, uma desvantagem nesse é que você não usa uma fibra usual, né? Uma LC, por exemplo, que geralmente tem aí na gaveta ou caixas de LC. E sim, você trabalha com um conector específico, que é o MPO. Então, são modelos, né, de CFPs, de módulos, que quando você faz uma instalação ou você checa isso, você tem que verificar exatamente esses pontos. Qual CFP eu vou trabalhar? Se é uma CFP LR4 ou uma CFP SR10. Então, dentro das interfaces de óticas que nós temos de conexão para os equipamentos, nós temos essas famílias. Né? Então, nós temos o SFP, que geralmente a SFP ela vai até 4 GB, e tenho
a SFP Plus, que também é uma SFP nova, recente, que vai aí até 14 GB, então ele também suporta 10. Temos a XFP, que são SFP, são módulos óticos que chegam até 11 GB, então geralmente vocês encontram equipamentos de 10 GB. A QSFP Plus, que é para 40 GB, e no nosso caso, para o 100 GB, nós temos a CFP e o CFP2, que são as novas interfaces que vem chegando. Então, assim, vocês vão encontrar sempre do lado do cliente, ou seja, o lado que vai conectar o roteador, o switch, esse tipo de interface, a CFP ou CFP2. No entanto, há uma evolução constante desses módulos. Então, inicialmente começou com a CFP, agora estamos trabalhando com a CFP2, logo em seguida nós estamos vamos ter a CFP4, que vai estar no tamanho de uma XFP mais ou menos, e a QSFP28, que aí vai ter o ponto de teste, né, que vai ser de um tamanho próximo a uma SFP. Então, ou seja, a ideia é integrar cada vez mais esse 100 GB, você conseguir concentrar mais esse 100 GB em módulos, para que você consiga transmitir no lado linha 400 GB, 1 tera, né? Então velocidades mais altas, né? Porque cada vez mais vai ser necessário, né, velocidades mais altas, exatamente pelas aplicações que nós temos, né? Então hoje, atualmente, nós temos a CFP2, que é o módulo que nós temos aí para teste, né? Então, nesse caso, você tem a CFP, ela é um elemento importante dentro do sistema, né? Então, você precisa, muitas vezes, antes também de iniciar qualquer tipo de teste, verificar o desempenho dessas CFPs, porque ela é um elemento caro. Então, você não vai investir em spare, você não vai investir em mais CFPs para manter em estoque ou algo desse tipo. Geralmente você compra para o projeto e para a interface de linha que você vai conectar. Então é necessário realizar testes com essa CFP. Então a gente tem testes de desempenho, né, que geralmente são testes para campo ou para realizar uma instalação, onde você gera e verifica taxas de erro dentro dessa CFP, verifica a tolerância de clock e verifica o que a gente chama de skewing, ou seja, são paralelismo, né? A gente vai explicar um pouquinho mais para frente, que são verificar se os bits eles vão chegar alinhados, né, em resumo. Para a parte de pesquisa e desenvolvimento, aí o teste da CFP, muitas vezes, ela torna-se ainda mais importante. Por quê? Porque você precisa testar mais parâmetros, verificar se essa CFP ela vai suportar parâmetros de sensibilidade, parâmetros de estresse em skewing, porque você está estressando, ou seja, verificando isso em laboratório. Então, você precisa certificar que a CFP está ok. Uma vez já testada em laboratório, você só vai verificar em campo, que é a parte de desempenho, essa taxa de erro, para certificar que está tudo ok com a CFP. E como que a gente faz isso? Né? Basicamente, a gente faz isso da seguinte forma. Nós temos um equipamento onde você conecta a CFP nesse equipamento, e aí, uma vez que você conecta ao equipamento nosso, a gente tem um que a gente chama de Optic Self-Test. Então, que é você colocar a CFP, realizar um loopback nela, e aí realizando um loopback nela, você consegue testar esses módulos. Então, basicamente, o que você faz, nós temos nos equipamentos, vem de fábrica, né, é esse teste de módulo, que é basicamente você
Uma vez plugado a CFP, né, você coloca a duração que você quer testar por 24 horas, 48 horas, a CFP em loopback, né, loopback físico. Você verifica a taxa de erro que você quer testar e uma vez configurado, você realiza o teste. Então, é um teste bem simples, onde você garante, né, nesse caso, que a CFP ela está trabalhando corretamente. Então, quando você está ativando um circuito, se ocorrer algum eventual problema de taxa de erro ou algum erro, ou está gerando algum erro, você já pode descartar que, dentro do troubleshoot que a CFP possa estar com problema. Porque, como eu falei, a CFP ela tem um módulo DWDM interno. Então, ela tem uma microeletrônica internamente. Então, ela tem que trabalhar, de uma certa forma, bem. Né? Então, você também tem que testar esse tipo de CFP. Né? Então, esse é o teste. O teste recomendado dura 1 minuto. E aí, onde você, através desse 1 minuto, uma vez que você termina, você gera um relatório. E aí você pode anexar dentro do caderno de ativação que você testou a CFP. Então, colocando nome, toda a parte de informações, e aí você consegue criar um relatório, e aí desse relatório você consegue entregar aí um resumo da CFP, né? Qual foi a duração, quanto foi a taxa de erro de bit, as informações da CFP. Então, um teste bem simples, né, que te dá já uma visibilidade da CFP. Né? Então, esse assim, é o nosso primeiro teste, né, o teste que nós recomendamos para você testar, no caso, a CFP. Então, um outro teste que nós temos é o teste, no caso, em 100 GB e OTN. Né? Então, falando um pouco mais sobre o 40 e 100 GB, né, nós temos aí dentro um ponto importante é que aí dentro da camada OSI, né, nós temos a parte de física e a parte de enlace. Né? E um ponto importante aí dentro da camada física e enlace é o quê? Que o grande desafio é exatamente aquilo que eu comentei anteriormente, que é você testar a parte ótica, né? Você verificar que a parte ótica ela está ok. Então, são diferentes alarmes, diferentes erros que você tem na camada 1. Já na camada 2, você vai ganhar uma vantagem, ou seja, porque as mesmas metodologias que você já testou em camada 2 e 3, no 1 GB, no 100 MB, no 10 MB, no 40 GB, você também vai testar no 100. Então, todas as metodologias que são aplicadas hoje em dia, você acaba trabalhando também no 100 GB. Então, essa é uma grande vantagem. Né? Então, falando um pouquinho mais, só para vocês entenderem como é o processo interno, né? Ou seja, do grande desafio que é a parte física, esse aqui seria, por exemplo, um módulo que você teria, por exemplo, num roteador, né? Ou num switch. Então, eu tenho aqui a minha CFP. Essa aqui é a minha CFP. Ela vai ser plugada no cartão de linha. Então, o que ela acaba fazendo? Basicamente ele faz uma tradução, né, ou seja, do 100 GB, né, ele transforma o que a gente chama em lanes, em linhas, em 20 linhas. Dessas 20 linhas, ela transforma em 10 linhas elétricas que são conectadas à CFP, então aquele módulo que nós acabamos de testar. E aí, internamente, ela transforma essas 10 linhas em 4 lambdas para serem transmitidos. Por isso que a gente chama de LR4, né, no caso da CFP, porque são 4 lambdas em 1310
espaçados aí a 4.5 nanosegundos. Então, se você tiver a oportunidade de ter uma CFP 100 GB, você pode colocar ela num OSA, por exemplo, você vai ver que você vai ter vários lambdas, né? Não vão vários, mas 4 lambdas aí, mais ou menos acordado aí dentro do que está esse desenho. Né? Em resumo, ele faz exatamente isso. Eu tenho um quadro Ethernet, né? Ou seja, naquele primeiro, seria o primeiro passo da esquerda. Depois, o que ele faz? Ele corta esse quadro em pedacinhos de 8 bytes e joga ele em série. Uma vez inserido em série, ele faz um round boundary, que é você pegar isso, transformar em série e transformar em 20 paralelos. Ou seja, 20 paralelos de 5 GB. E aí cada um deles são numerados, né? Então você tem o que a gente chama de blocos. Então você tem os blocos e temos os marcadores. Então, dentro desses blocos e marcadores, eles transformam esse 20 em 10, né? E depois desses 10 em 4 lambdas para ser transmitido. Então, só revoltando aqui, né, no slide anterior, seria exatamente aqui, né? Ou seja, eu tenho o quadro aqui, que é picotado em série, que daí ele transforma em 20 paralelos. Desses 20 paralelos transforma em 10 e aí transforma em 4. Então, assim, nesses processos aqui, muitas vezes pode acontecer o quê? De uma perda do bloco, você perder esse bloco, ou então você perder o marcador que fica marcando o início de cada paralelo aqui, então você perde o marcador, e pode-se gerar um erro ou um alarme. Então, nos nossos equipamentos, nós temos a capacidade de gerar o quê? Eliminar esse bloco, eliminar esse marcador e você verificar o que está acontecendo em termos de alarme, o que vai acontecer. Então, é um outro tipo de teste que também é possível fazer no lado que a gente chama do lado linha, né? Ou seja, na camada 1. Já na camada 2, aí nós trabalhamos com uma meia pirâmide, né? Ou seja, de testes que nós sugerimos, onde a gente tem os principais padrões de teste que já são, de certa forma, conhecidos por vocês. Né? Então, a gente tem o ARFC 2544, que é um padrão mais antigo, mas que é possível você verificar diversos tamanhos de pacote, né? E, consequentemente, você vê qual é a taxa para esses diferentes tamanhos, esses diversos tipos de pacote. Temos também a Y1564, que de certa forma é um padrão mais novo, né? Onde você consegue, nesse padrão mais novo, você consegue medir múltiplos fluxos, né? Esse é, de certa forma, uma grande vantagem comparado ao RFC 2544, porque você tinha na RFC 2544, ela especifica o seguinte: você tem que testar throughput, latência, perda de pacote, jitter, em diversos tamanhos em diversos pacotes, né? No caso, em 64, né? 128, 256 até 1518, que é o pacote máximo o pacote, o maior pacote do Ethernet, do quadro Ethernet. Só que você tinha uma deficiência, que era o quê? Você não conseguia testar, por exemplo, 3 fluxos simultâneos. Por exemplo, eu queria testar dados, voz e vídeo. Então, eu não conseguia testar esses 3 dados simultâneos e verificar, por exemplo, qual é o impacto desses 3 fluxos sendo utilizados ao mesmo tempo. Ou, por exemplo, se eu tenho diferentes
diferentes tipos de QoS, qual seria o impacto desses tipos de QoS, né? Ou seja, se ele vai priorizar ou não um desses fluxos, né? Então a Y1564, né, ela veio para exatamente testar múltiplos serviços e verificar, por exemplo, o QoS de cada um dos serviços, né? A RFC é uma norma já antiga, onde dessa norma antiga você praticamente não tem como modificar. Então a Y1564 é uma norma mais nova, ela vem desde 2011, já não é tão nova, mas já é a mais recente comparado à 2054 que vem de 99, e você consegue aí ter um ganho com relação ao algoritmo de teste, aos tipos de testes, fica mais focado aos testes que você queira ver, com mais próximo ao perfil da sua rede. E um outro teste que você tem é o JProof, que é um teste de transparência, onde você, geralmente num enlace que você está trabalhando de 100 GB, muitas vezes você quer garantir que o ponto a ponto desse 100 GB ele vai deixar passar vários protocolos, né, de controle. Então, o que a gente faz é, a gente gera alguns protocolos de controle, como Spanning Tree, Rápido Spanning Tree, Cisco Discovery Protocol, e verifica se esses protocolos vão passar pela rede. Então, é um teste bem simples também, rápido, que você aí garante não só o throughput da rede, mas que ele vai passar também no plano de controle que a gente chama, que é o plano de sinalização. Então, aqui tem um resuminho, né, um comparativo, né, da RFC 2544 e da Y1564. Né, basicamente, aí a diferença da RFC é quando você quer ativar um circuito, né, um novo circuito, e você queira testar pacote por pacote. E no outro é quando você quer ativar assim, um circuito onde você necessita classes de serviços diferentes, QoS diferentes. Então, assim, você pode substituir ou complementar o seu teste um com o outro. Então, essa é uma das características da RFC e da Y1564. Né? E um teste também que é novo aí, que a Viave lançou dentro desses padrões, é o teste de CBS, de você verificar o committed burst size, ou seja, o tamanho do buffer desses equipamentos, porque cada vez mais você está trabalhando no backbone, você precisa gerar, esses equipamentos eles estão susceptíveis a rajadas, né, porque os serviços cada vez mais são enrajados, e aí você precisa garantir que, por exemplo, um buffer configurado chega a trabalhar corretamente ou esteja mal configurado, e aí com isso você consegue realizar um teste. Né? Então, só para mostrar um pouquinho do que nós podemos fazer, né? Eu já abri aqui o equipamento na opcional RFC 2544. Então, a gente tem dentro desse RFC 2544, né, o primeiro teste que geralmente a gente acaba fazendo é um teste que a gente chama de J-Quick-Check, onde esse J-Quick-Check, basicamente, o que ele faz? Ele testa a rede e verifica se a configuração está ok. Né? Então, dentro da configuração estando ok, ela vai verificar primeiramente, por exemplo, qual é o tipo de porta, então se é um 100 GB, se é um 10 GB, se é um 40, então ele vai identificar. Né? Vai identificar, no caso, não do 100 GB, mas, por exemplo, do cobre, né, do 10, 100 mil, ele vai verificar se está em autonegociação e, caso esteja em autonegociação, qual é a velocidade que sincronizou, porque muitas vezes, principalmente no 1 GB, os testes que geralmente falham é por causa de autonegociação, então a gente já consegue detectar nesse quick check que está embutido na RFC, verifica
essa alta negociação. Logo em seguida, ele verifica se o loop remoto está ok, né? Então, se o loop remoto ele está ok, e já te mostra também a taxa que você consegue chegar e qual o loop que é. Então, ele mostra o loop que é um loop de hardware, né? Ou seja, um equipamento hardware, ou o JDSU que está sendo que está loopado na outra ponta. E depois disso eu rodo o teste, né? Eu acho que, deixa eu ver se está, acho que não está mostrando para vocês, né? Deixa eu tentar, deixa eu fechar aqui, deixa eu voltar aqui. Já apareceu, né? Enfim, eu voltei. Então, e aí basicamente, uma vez que ele testou e fez um teste de throughput, ele já te garantiu que você chegou a 100 GB, você não precisa voltar à configuração. Então aí você consegue iniciar o seu teste. Né? Então é um ponto bastante importante e rápido de fazer e efetivo, porque você economiza um trabalho de iniciar um teste de RFC e só no final você verificar que a configuração estava errada. Então você consegue detectar isso anteriormente e, nesse caso, passar com que você tenha as informações. Aí eu fiz um teste, né, eu configurei aqui um teste, não um teste relativamente rápido, exatamente pelo tempo que nós temos, um teste de 100 GB, né, que eu estou com o equipamento aqui lupado, e fazendo uma RFC em tamanhos de pacotes de 64, 512 e 1518. Né? O padrão seria testar mais tamanhos de pacotes, para você referenciar isso a vários tipos de serviço. Mas a ideia aqui era mais mostrar que o equipamento ele consegue fazer a RFC 2544, né? Ou seja, em tamanhos distintos de pacote. Né? Então, e além disso, mostrar qual seria a taxa em L1, em L2, em L3 e em L4. Né? Então ele mostra uma estimativa de taxa para cada uma desses tamanhos de pacote. Né? Uma vez testado, né, você consegue também medir a latência. Então, como vocês podem ver, a latência nossa, ela tem uma resolução aí de 100 nanosegundos. Então, é uma baixa latência, você consegue fazer muitos testes e consegue detectar uma latência bem precisa, né? E, consequentemente, o jitter aqui de teste, né? Ou seja, no nosso caso teve 0 jitter porque eu estou com loopback, né? Mas poderia estar realizando aí numa rede real. Né? Eu não coloquei outros testes de burst, porque aqui também não teria o caso o loopback, então não daria para fazer o teste. E também não coloquei o teste de, de perda de pacote, porque o loopback aqui teoricamente teria que passar e passou 100%. Né? Então esse seria o teste da RFC. Né? Então a gente tem aí a possibilidade de testar a RFC 2544. Então nessa 2544 você consegue verificar e o teste de burst, que pode ser feito tanto na RFC 2544 como também na Y1564. Né? Então, basicamente, essa é os testes que nós temos. Né? Acho que está carregando aqui. Um outro aspecto também bastante importante, né, é você ter uma latência de alta precisão, onde você consegue, aí, no caso, medir essa latência em alta precisão, onde você consegue chegar aí a taxas de até 100 nanosegundos. Então, falando um pouco agora do OTN, é um outro tipo de teste que geralmente, além do 100 GB Ethernet, nós vamos encontrar também a possibilidade de se testar o OTN. Né? O OTN ele é uma estrutura que acontece muitas vezes, você dentro do SDH, você tinha a possibilidade de verificar alarmes, né, informações de gerência, né, que no DWDM você acabou perdendo, né, muitas vezes algumas informações
de como informações que você tinha no SDH. Então o OTN ele vem com essa filosofia, né, de você ter e possibilitar você ter uma gerência, né, da sua rede, né, numa rede DWDM, né? Então, ou seja, é uma ideia que veio, né, e que muitas vezes está sendo aplicada, porque você tem uma confiabilidade na transmissão do sinal. E um outro ponto que também você tem um ganho dentro do OTN é o famoso FEC, que você consegue, no caso, ter um algoritmo de correção de erros e, consequentemente, você consegue distâncias um pouco mais altas, né, distâncias mais altas, de forma a você economizar muitas vezes em repetidores, né? Então, a gente tem a estrutura, né, que a gente chama de, você tem o cliente, que pode ser um SDH, pode ser um Gigabit Ethernet, né, você pode ser um outro tipo de protocolo, onde você coloca os seus cabeçalhos, então a cada nível que você vai descendo dentro do OTN, você tem as estruturas que é o OPU, que é o de Payload, né, OTN Payload Unit, você tem o ODU e o OTU, que aí é onde geralmente o pessoal conhece bastante aí, que é a nomenclatura do OTN, né? Então, esse seria a estrutura que você geralmente coloca, né? Então, você insere dentro do cliente, seria o Giga Ethernet ou o SDH, você inclui cabeçalhos dentro da estrutura do OTN, né, que você aí consegue gerenciar mapeamento, ter informações de mapeamento, verificar qual é o tipo de payload, gerar a comunicação. Você tem aí o seu lado sinal de cliente e o FEC, que é como eu comentei, né, é um algoritmo que faz a correção de dados. Então, o que também pode acontecer no futuro do 100 GB? É você ter dentro na parte do WM ou do lado do cliente, você ter o quê? Uma cross-conexão, ou seja, um switch de camada 1. Então, ou seja, você entrar muitas vezes, entrar com várias tecnologias, 1 GB, STM14, você ter N tecnologias aqui, e ele conectar, ou seja, fazer com que una essas tecnologias em um único OTU2, OTU3, OTU4. Né? Então, muitas vezes faz necessário que você testar também o OTN. Né? Então, testando as diferentes taxas e, além disso, também testando os diferentes mapeamentos, que é o que acontece aí no equipamento, na cross-conexão. Então, você consegue testar essa parte, né? Os nossos equipamentos eles conseguem emular essa parte, então você consegue, no caso do OTN, você consegue testar dos nossos equipamentos esse mapeamento, né, que eu vou mostrar aqui na tela do equipamento. Não vou chegar a executar o teste, né, exatamente pelo tempo, mas vocês tenham em mente que daí a gente pode fazer uma próxima sessão falando somente de OTN. Né? Então, através aqui do OTN, você tem a opção OTU4, onde aí você pode, no OTU4, testar somente o payload, ou seja, preencher o payload, que é esse bulk BERT, você preencher o payload com dados de taxa de erro de bit, e aí você medir essa taxa de erro de bit, ou então você pode inserir um Ethernet, por exemplo, dentro do OTN, do payload do OTN, e testar, por exemplo, uma RFC sendo encapsulada no OTN. Né? Então, essa seria a ideia, né, no caso do OTN, em testes. Né? Então, só mencionando um pouquinho, dentro dos equipamentos que nós temos aí do lado cliente, né, nós temos o MTS, o 5800, que é uma plataforma modular, onde você consegue colocar módulos OTDR nele, e além disso você tem a parte fixa de 10 GB, 1 GB, SDH, Fiber Channel e outras tecnologias, CIPRI, OBSAI, você consegue testar com ele VoIP. Então, ou seja, é uma plataforma bastante robusta, OTN também, né, bastante robusta,
mas que vai até uma velocidade que é 10 GB e no caso do Fiber Channel 16 GB. E aí nós temos a plataforma o 6000 e o 8000, que são plataformas que você consegue colocar o módulo de 40 GB. Né? Então, esse módulo de 40 GB, ele consegue aí ser inserido nos equipamentos 6000 ou 8000, e você pode compor ele com o módulo de 100 GB, mais um OSA ou mais um OTDR, então você consegue criar o seu equipamento, né, fazer um combo da melhor forma que vocês necessitem. Né? Então essa é a ideia do equipamento, né, de você conseguir fazer essa modularidade, ou seja, inserir módulos e trabalhar com esses módulos. Né? Então o módulo que a gente chama de CSAM, ele é um módulo que ele possui interfaces de 1 GB, de 10 GB, 40 e 100 no mesmo equipamento. Então você poderia ter um único módulo fazendo desde o 10 MB até o 100 GB. Então é um único módulo que você insere no MTS 6000 ou no 8000 e você consegue testar. Além disso, você consegue fazer toda a tecnologia OTN, então OTU 1, 2, 3 e 4 também, e SDH. É possível também testar tecnologias SDH no equipamento. Então, assim, é um equipamento tudo em um praticamente. Né? Então, você consegue testar várias tecnologias nesse mesmo módulo que a gente chama de módulo CSAM. Né? Então, em resumo, né, a gente consegue testar aí a bateria também, né, uma hora. Então, a gente consegue testar os principais testes de RFC 2544, integração com o módulo CFP2, o teste de transparência que eu comentei, aquele teste de plano de controle, que é bastante importante. Né? Nós temos uma alta precisão, então, principalmente para mercados financeiros, wireless, você necessita ter uma alta precisão para você poder medir a latência que está passando pela sua rede. Então, são pontos, né, que nós podemos trabalhar, onde nós podemos ajudar com os instrumentais. Né? E para o lado linha, só para a gente finalizar, a gente tem o OSA, que é o módulo que você pode inserir. Então, se vocês olharem no próximo slide, você vai ver que você tem um MTS, é o mesmo que cabe o 100 GB. Você pode colocar o OSA, né, inserir para medir o que a gente falou do lado linha. Né? Então você não fica restrito ao equipamento só para teste em lado cliente, mas sim também em lado linha. Né? Então a gente tem esses dois modelos, né, de teste. Então esse daí é o módulo OSA, que você pode inserir e testar, né, o lado linha, verificar relação sinal-ruído e todas as funcionalidades. Né? Basicamente é o que eu gostaria de mostrar. Né? Fico agora aberto às perguntas e qualquer dúvida que vocês tenham. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só as perguntas aqui. Por enquanto não tem nenhuma pergunta, mas um ponto importante também é qualquer dúvida, né, vocês podem entrar em contato com a gente, né, através do site, né, viavesolutions.com, ou através do Facebook, facebook.com/viavebrasil. Então, vocês também podem entrar em contato. Nós temos o Twitter também, que vocês podem entrar em contato, ou através dos nossos e-mails, né, ou através também da parte de... ok, a apresentação, sim, ela será disponibilizada, né, e nós
faremos aí disponibilizaremos a apresentação. E qualquer dúvida, né, ficamos à disposição. O meu contato, depois posso passar no envio do slides aqui, eu coloco meu, meu e-mail meu telefone, e aí qualquer dúvida podem entrar em contato. Ok, pessoal? Mais uma vez agradeço e até uma próxima.